Bom, esse é o segundo dia, segundo vídeo, que eu vou falar um pouco sobre, fazer uma revisão e um resumo sobre o liberalismo teológico, religioso, o neoliberalismo religioso, eclesiástico ou eclesiológico e teológico bíblico, né? Sobre o tema a Bíblia ou a Bíblia contém a palavra de Deus. Um teólogo liberal diria que a Bíblia seria as duas coisas. Ela é a palavra de Deus quando ela provém diretamente de Deus. Quando, por exemplo, você lê nas Escrituras Sagradas, como eu já falei no outro vídeo, Deus falou: não matarás, né? Não adulterarás, não farás falso ou dirás falso testemunho. Fala sobre a lei, a Torá, né? A palavra de Deus, com um caráter apodítico e casuístico, de caráter admonitório. O que é isso? Quando Deus expressamente na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela não contém, já foi claro, isso é produto do liberalismo, do neoliberalismo cristão europeu, tradicional, capitalista, que produto do racionalismo, do iluminismo, não é? E do deísmo inglês, dos séculos 17, 18, 19 e início do século 20, quando as ciências cristãs, os novos saberes, os novos conhecimentos tentaram explicar os milagres. Aí você vê uma galera totalmente alheia à tradição cristã, ortodoxa e neo-ortodoxa, como por exemplo no âmbito católico você tem Teilhard de Chardin, você tem Alfred Louise, Yves Congar, você tem por exemplo Hans Kung, você tem no âmbito protestante Ernest Trost, Lessing, Ferdinand Bauer, né, que fala da lógica hegeliana, ou seja, de Hegel. A grosso modo, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela traz os anseios de Deus para o povo, para o indivíduo, né, em termos de consolo, de exposição do pecado. A Bíblia, ela nos deixa claro, conscientes ou cônscios, sabedores do pecado, que nós somos pecadores. Fala sobre a pessoa de Deus, a pessoa do homem, a origem do homem, a queda do homem, né? A salvação do homem, a volta de Jesus, a pessoa, a divindade de Cristo. Os teólogos liberais, eles não acreditam em milagres, né? Schleiermacher, com o seu romantismo, né, da escola pietista, né, de John Sandler e John Toland, do deísmo inglês, eles negam totalmente o milagre bíblico, os milagres, as intervenções sobrenaturais, né? Eles acreditam que a razão, a mente humana não pode revelar Deus ou entender Deus. Deus seria para eles, os teólogos liberais, incompreensível. É chamado de incognoscível, incognoscibilidade, né? Palavra difícil, né? Então, pessoal, eles acreditam que Deus seria diferente, totalmente outro, dando um viés subjetivo à revelação bíblica, né? O racionalismo, o iluminismo, o romantismo, a filosofia idealista alemã, italiana,
francesa e inglesa, a hipótese documentária, né, as tradições jeovistas, eloístas, sacerdotais do Antigo Testamento, de Graf von Leausen, né, Hermann Reimarus, ele nega os milagres, não é? Que o homem, para eles, por exemplo, Gotthold Lessing e Christian Wolff, que são dois representantes do deísmo e iluminismo e racionalismo alemão, europeu da época do século XVII, XVIII, início do século XIX, eles acreditavam que a religião, a igreja, a instituição igreja, era a fase primitiva do desenvolvimento religioso do homem. E eles relegam, por exemplo, Hegel, né, que milita na área da filosofia, história, e teologia e antropologia. Hegel, ele fala, um reducionismo e obscurantismo, reduz a religião cristã a mero fenômeno histórico e religioso. Aí vem a inspiração bíblica, né? A crítica da forma, a crítica textual. Por exemplo, David Strauss, Immanuel Kant, que escreveu a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, o imperativo categórico, eles reduzem a religião cristã e não cristã a mero conceito ético e moral, em dois níveis de verdade, né? Eles reduzem a Bíblia, os teólogos liberais e companhia, os racionalistas, os idealistas, os iluministas e os deístas também, né? Ingleses, franceses, alemães, principalmente os ingleses, como Berkeley, né? Como Rousseau, francês, como Dewey e outros mais. Eles reduzem a Bíblia a um mero livro humano, né? Eles acreditam que pela ciência e não como um livro inspirado por Deus, e negam a revelação de Deus, o Deus imanente na pessoa da história. Mas alguns acreditavam que Deus é tanto imanente como transcendente, ou seja, Deus, ele está acima, o absoluto está acima das categorias, conjecturas, mentes e conjecturas humanas, vontades humanas, mas também está presente no nosso coração. Negavam tudo que era sobrenatural, do ponto de vista sobrenatural. Aí, por outro lado, tem a chamada neo-ortodoxia teológica, ou chamada teologia da crise, que Karl Barth, Emil Brunner, Reinhold Niebuhr, Rudolf Bultmann, Paul Tillich, teologia existencial, que eles falam da objetividade do Evangelho, de como é Jesus. Os evangelhos, segundo eles, os neo-ortodoxos e os teólogos liberais e neoliberais acreditam que o Evangelho explica acerca da pessoa de Cristo, sua missão, sua divindade, enfim. E ao passo que eles falam que o Espírito Santo diz como ele é de fato, como é Jesus narrado nos Evangelhos. E a teologia liberal, a teologia do paradoxo, a teologia da crise, fala da ruptura com a tradição judaico-cristã, de uma hierarquia judaica, cristã, católica, apostólica romana, enfim. E eles falam da relativização da tradição da dogmática, ou seja, eles acham que a religião cristã ela está composta de mitos, de mitologia, reduz a religião à cultura, à política, à mera mitologia,
ou filosofia sobrenatural judaica, misticismo judaico. Eles relativizam tudo. O pecado, não é a culpa, não é remorso, não é pesar pelo ato cometido, segundo eles, segundo a Bíblia. O pecado, ele é conjuntural, ele é cultural. Então, há estudos que falam sobre isso. Mas a Bíblia, de fato, ela é a palavra de Deus. Ela é viva e ela permanece para sempre. 1 Pedro 1:23 diz que a Bíblia, ela é a palavra de Deus viva e que ela permanece para sempre. Por exemplo, no Salmo 119 fala: para sempre, ó Deus, a tua palavra está afirmada nos céus, né? Darbar Yahavé Leolam Yirshevá Leolam Devarol. A sua palavra está compacta, firmada pelos céus, e ela subsiste para sempre. Em Mateus 5, 17, 18, nós lemos no Evangelho de Mateus que passarão os céus e a terra, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, Jesus disse isso, jamais hão de passar, jamais passarão. Então vocês veem aí que acreditar que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, assim como os deístas, os racionalistas, os filósofos e teólogos liberais e neoliberais, eles falam de uma ruptura da tradição cristã, ou seja, para eles o absoluto é a razão e não a fé. Para eles Deus é um mero conceito, ou seja, não é uma pessoa, um ente absoluto. Para eles a Bíblia não tem autoridade divina, origem divina, origem sobrenatural da Bíblia. Eles acreditam que como homens escreveram a Bíblia, 40 autores, ela é falha, ela erra. Mas nós acreditamos do ponto de vista do cânon bíblico, da historicidade bíblica, da suficiência das Escrituras, a autoridade das Escrituras, que ela é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo ao homem, não é? Então, eles acreditam que a Bíblia, ela é um mero livro humano, de mitologias, cosmologias, cosmogonias humanas. Aí vem a alta crítica, a baixa crítica teológica, a hipótese documentária, a crítica textual do Velho e do Novo Testamento. Mas a Bíblia, ela não é um livro comum, como qualquer outro, né? Como o livro de Machado de Assis, como o livro de Paulo Coelho, como o livro de Jorge Amado, como o livro de Christian Wolff, como o livro de Clarice Lispector, não é? Ela é um livro divino humano. Por que divino humano? Porque 40 autores, escreveram a Bíblia e foram revelados, Deus se mostrou, né? É questão de inspiração, é questão de revelação, né? De fato, resposta final: a Bíblia é a palavra de Deus. Ponto.